Página 134. O excesso do livre-arbítrio. A pátria e o mundo evoluíram, progrediram demais, e tudo o que é demais prejudica. E é o que está no mundo inteiro. A evolução foi de tal maneira, tão grande, demasiadamente que passou a prejudicar. Que tudo demais prejudica, tudo demais faz mal. E estão sofrendo as consequências da demasia da evolução e do progresso. Atingiu demasiadamente, tão grande que está demorando tudo por cima, que está desmoronando tudo por cima da humanidade. Quer dizer que o progresso da evolução passou dos limites, porque tudo tem limite. Passando do limite, há o desequilíbrio, há o transtorno, há o desentendimento. Prejudica, e foi o que se deu pelo abuso do livre-arbítrio e a expansão da vontade. Tudo que passa do limite cai no ridículo, e de forma que ninguém está aguentando o peso da vida. O peso é demais. Não há força que aguente. O peso demais, não há quem aguente. É o que está se dando no mundo inteiro, porque tudo tem limite. E o progresso e a evolução passaram do limite, pesando o que passou em cima da humanidade. E aí, passando do limite, não há quem aguente. E não havendo quem aguente, há a multiplicação dos transtornos e do desequilíbrio. Quanto mais fazem para endireitar, mais tudo se desenrola ao contrário, porque passou do limite. Até um limite, tudo suportável. Passou do limite, tudo insuportável. Passou do limite é excesso, e o excesso prejudica. No excesso está a ganância demais, a ambição demais, a vaidade demais, e tudo demais faz mal. E tudo demais prejudica. E assim, há muito no mundo inteiro, é como estão vendo o que tem se passado e o que se passa, a ponto de chegarem ao desequilíbrio tão grande, de não darem mais valor à vida. O desequilíbrio foi tanto que perderam o amor à vida e dão mais valor aos seus ideais, à sua ganância, à sua ambição, à sua vaidade do que à vida. A vida se tornou uma coisa sem valor e, por isso, se expõe a todos os perigos e riscos da vida. Trocam a vida pelos ideais e perdem a vida pelos ideais, pela ambição e pela ganância. Tudo isto levou o povo à loucura, devido à evolução do progresso, passar dos limites. Dentro do limite, tudo mais ou menos bom. Passou do limite, passou a prejudicar. E é este pesadelo que é o infortúnio causador do desequilíbrio da humanidade. O desequilíbrio chegando a tal ponto que ninguém tem sossego. E daí os desentendimentos, a angústia reinando sobre todos, porque o progresso passou dos limites. Dentro do limite, tudo correndo mais ou menos certo, e fora do limite, completamente diferente. O limite, por exemplo, a pessoa pode, com 1 tonelada dentro do limite. Agora, passando do limite, 50 toneladas a mais não pode. O que acontece? Por não poder, esmagado pelas toneladas que passaram do limite. E é por isso que o desassossego no mundo inteiro se multiplica, as confusões, as ruínas, os crimes, porque tudo que passa dos limites, não há quem aguente, passa mal. É o caso existente no mundo inteiro que causou este furacão no mundo inteiro, e a vida se tornou deplorável, sem garantia, e por isso está aí essa situação calamitosa de salve-se quem puder, no mundo inteiro, porque o progresso evoluiu demais, avançou os limites. E daí a causa do descontrole de tudo. Portanto, ninguém é culpado desta situação universal. A culpa é a inexperiência, a vontade de todos progredirem para melhor. E quanto mais progridem,
para melhor, mas tudo ao contrário, piorando sempre. Como aí está provado, um progresso que veio vindo a regresso, e aí estão as provas. A liquidação moral, financeira e física, tudo isto por passarem do limite, porque tudo tem limite na vida. Passou do limite, não há quem aguente, devido aos excessos absurdos. E assim está o mundo numa convulsão generalizada pelo excesso de um progresso que passou dos limites e veio vindo a regresso por passar dos limites. Agora, quem não conhece a causa começa a botar culpa uns nos outros. Ninguém é culpado do sofrimento da humanidade, universalmente. É que passaram do limite, pensando que, progredindo de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, ia tudo acertar, e ficou na vontade de acertar. Portanto, ninguém é culpado do mundo inteiro estar sofrendo as consequências do livre-arbítrio. Todos os países passando pelos seus transes bem desagradáveis, e a causa é o limite, e mais ninguém. Passaram do limite, perderam as estribeiras, e hoje todos querem consertar e não sabem como consertar, devido ao abuso do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Criaram esse panteão de ruínas para si mesmo. As ruínas chegaram a tal ponto, e daí nasceu a descrença e o descrédito. De um modo geral, ninguém acredita em ninguém, ninguém tem confiança em ninguém. Na mesma hora que confiam, na mesma hora desconfiam. Descrença geral de tudo. O povo mergulhou nas trevas, na escuridão, e ficou num beco sem saída. O que vamos fazer para endireitar o mundo? Um diz, não sabe, ninguém sabe como fazer para endireitar o mundo. O outro já diz, isto não tem mais conserto. Esses são os que já estão desanimados de tudo. Não acreditam em mais nada, não acreditam em mais ninguém. Tanto faz viver como não. É a mesma coisa. Se morrer, está bom. Se viver, também. Então, dizendo uns para os outros, não há mais sentido de se viver. A vida perdeu sentido. Viver só para sofrer, 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 penar, penar, o que adianta? O que adianta uma vida nestas condições? Não adianta nada. Só se vê ruínas por todos os lados. Viver desta maneira é um desprazer. Não há gosto de viver. Muitos completamente desanimados, chegando a esta conclusão, desesperados por não ter onde se agarrar, nem com quem contar. Então diz, no passado, todos tinham gosto e prazer de viver. Era quando não tinham passado dos limites. A vida era calma, tranquila e boa. As famílias eram unidas e a vida corria bem para todos. E viviam todos tranquilos e em paz. E hoje, completamente ao contrário. Todos vivendo com medo de tudo. Em todo lugar está com medo. Acabou o sossego, acabou a paz. Porque passaram dos limites. Enquanto estavam dentro dos limites, a vida era boa. Havia mais paz e tranquilidade e mais felicidade. Passou dos limites, arruinou tudo. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. É uma evolução criada pela euforia do livre-arbítrio. Todos eufóricos para fazer o melhor, na esperança sempre do melhor. E tudo ao contrário por terem passado dos limites. O limite é aquilo que é certo e direito, para que viva certo e direito. E quem vive certo, vive acomodado, e quem vive direito, vive sossegado. Mas passaram dos limites e daí o desassossego e o infortúnio da humanidade. A continuação dessas nos fascículos a seguir.